Arte pré-histórica. Nossa primeira aula traz a expressão artística mais antiga de que temos notícia, a arte do imenso período paleolítico, marcada por pinturas de caráter naturalista, feitas nas paredes e tetos de grutas ou cavernas, e pequenas esculturas femininas conhecidas pelo nome de Vênus. Vamos começar com nossa localização nesse imenso espaço-tempo. Bem na nossa linha do tempo, temos uma cronologia super ampla que vai do Paleolítico Inferior até a Idade dos Metais. No Paleolítico Inferior, não temos registros de uma expressão que pudéssemos chamar de arte, como uma prática simbólica. A discussão de arte como prática simbólica existe muito no campo da historiografia da arte, que discute que essas expressões artísticas que veremos nos slides não poderia ser considerada arte, pois não teriam supostamente a intenção de ser uma expressão estética artística para ser arte. Elas seriam uma prática simbólica, porque teriam um determinado fim dentro dessa sociedade. Agora vou falar um pouco sobre o Paleolítico Inferior, quando não temos registro de prática simbólica ou de expressão artística, mas que existem algumas pontas de lanças ou machadinhas como artefatos. Temos um exemplo bem interessante de um livro chamado A Nova História da Arte, do autor Julian Bell. Quando ele abre o primeiro capítulo, que versa sobre a pré-história, com o exemplo de uma machadinha em pedra, com um fóssil de uma concha, dentre outros. Essa machadinha, que data de 100 mil anos antes de Cristo, sendo que algumas indicações apontam que ela seja ainda mais antiga, traz o fóssil de uma concha incrustada. O interessante de se pensar é que o design da machadinha respeita a forma natural. Existe uma tentativa de expressar um caráter de beleza, quando o fóssil da concha aparece centralizado na ponta da machadinha. O Paleolítico Superior é o período em que se iniciam os nossos slides. Vamos ver as pinturas de grandes dimensões no interior das grutas e algumas pequenas esculturas chamadas de Vênus. Aqui no slide do Paleolítico Superior, a escultura da Vênus e a pintura de um animal nas paredes da Gruta de Lascaux. O Mesolítico é um período de transição e nele já existem expressões bem estilizadas dessas artes. No Paleolítico Superior, temos uma arte naturalista, isto é, uma arte que corresponde ao que vemos na natureza, como o uso das cores para representar os pelos dos animais, as gradações para mostrar áreas mais claras e mais escuras. No Mesolítico e no Neolítico, a arte aparece como um esquema, sintetizando aquilo que na essência importa, por exemplo, as figuras humanas que veremos mais adiante. No Neolítico, temos a organização de um novo modo de vida, quando o ser humano deixa de ser nômade e se torna sedentário, passa a se organizar como uma sociedade colaborativa, mas já de classes, passa a ter um lar, a domesticar animais e a cultivar a agricultura. Gosto de pensar que as artes desses últimos períodos antecipam, de certa forma, tudo que virá como arte moderna, pois aqui a arte se expressa pelo essencial, por esquemas visuais. Observe que entre 6.000 e 5.800 temos a organização das civilizações egípcia e mesopotâmica. A marca mais importante do Neolítico é o surgimento da escrita, na sociedade mesopotâmica. Essa escrita ainda é pela forma de pictogramas, e no Egito também, e aqui aparece justo o marco daquilo que define a história, que é a invenção da escrita. Não quer dizer que a arte pré-histórica não valha como histórica,
mas quer dizer que antes da escrita não tínhamos registro histórico. Vale aí problematizar o que eram os registros antes disso, como as próprias pinturas. Por fim, temos a Idade dos Metais, onde, por excelência, as culturas sociais se desenvolvem com o domínio da fundição de metais, o que é variável de uma cultura para outra. Esse tópico do conteúdo veremos no decorrer das aulas, com Egito, Mesopotâmia e arte egéia. Se no Neolítico o homem nômade passa para o sedentário, na Idade dos Metais ele conquista o domínio de novas técnicas e aprimoramento. Os hieróglifos da escrita egípcia e a escrita cuneiforme dos sumérios. Pontas de lanças. Esses artefatos são produzidos por funcionalidade, ou seja, a forma obedece uma função. Essa pode muito bem ser a gênese para pensarmos o design. São artefatos cujo resultado é formalmente intencional e utilitário. Quando falamos em arte pré-histórica, estamos pensando em uma expressão que vai além da pura funcionalidade, ou seja, ela não é apenas forma, ela é sentimento e expressão. Paleolítico superior. Aqui vemos animais na Gruta de Lascaux, em Périgord, na comuna de Montignac, na Dordogne. Escultura. Aspectos gerais. Podemos destacar o avanço das técnicas de escultura de utensílios em pedra e outros materiais, como madeira, osso, marfim e chifre. Predomínio de figuras femininas nuas. Menor número de figuras masculinas. Poucos animais esculpidos. Vamos começar com a mais famosa, a Vênus de Willendorf. As Vênus são esculturas normalmente em pedra, de pequeno tamanho, entre 5 e 20 centímetros, geralmente de vulto redondo, isto é, esculturas que propiciam uma volta de 360 graus em torno delas. Têm em comum o exagero dos traços femininos, sexo, seios e quadris. Essas esculturas mostram a habilidade dos autores em trabalhar formas e volumes, e seu significado deve ser mágico-religioso, relacionando com a fertilidade. Existem muitas esculturas de Vênus. A Vênus de Willendorf pertence a uma época de glaciação, quando os humanos teriam dificuldade de sobreviver. Está relacionada a práticas mágicas, visando a melhoria de vida, e relacionada também com a fertilidade, favorecendo a procriação. Como é uma arte mobiliar, tem cerca de uns 10 centímetros, foi concebida para ser transportada. Destaque na peça: rosto oculto por um capuz ou tranças, seios e ventre protuberantes, braços visíveis em segundo plano, sexo destacado e talvez tivesse pequenos pés. A seguir, a Vênus de Hohlfels, na Alemanha. Vemos que segue características semelhantes às da Vênus de Willendorf, com a diferença de a cabeça ser bem menor. É interessante observar o estojo de acondicionamento da figurinha e o seu pequeno tamanho em relação à escala da mão de quem a manuseia. A Vênus de Bracempuy, que está no Museu Arqueológico Nacional da França, é feita em marfim de mamute. Ela tem altura de pouco mais de 3 centímetros e data de cerca de 21 mil anos antes de Cristo. Vale a pena comentar a habilidade técnica desse entalhe dos cabelos. Mais adiante veremos os cabelos das egípcias e das gregas, e há neles alguma semelhança. Por fim, a Vênus de Savignano,
da Itália, com cerca de 22 centímetros. Vemos que, em comparação às Vênus, elas possuem tamanhos similares e nos revelam o papel primordial da mulher nestas sociedades, cuja figura devia ser dominante nos rituais. Existem várias figuras de Vênus. Aqui uma em calcita âmbar, um mineral, com apenas 8 centímetros. Há ainda as pequenas esculturas de cavalinhos. Aqui o cavalo de Vogelhead, com cerca de 4 centímetros. Há também este cavalinho feito em marfim de mamute, encontrado em Mônaco, na França. E a cabeça do cavalinho relinchando, feita em osso de rena, onde destacamos a habilidade em esculpir. Chegamos nas pinturas parietais. Começamos com uma das mais importantes grutas, a de Altamira, na Espanha. Características gerais da arte rupestre. Pode se manifestar por meio de rabiscos lúdicos, impressões de mãos e pés em negativo ou positivo. Posteriormente surgem desenhos, sobretudo de contornos de animais. Uso de traçado monocromático e, após alguns milênios, surgem preenchimentos e sombreados, modelado pictórico e policromia, bem como a simulação de movimento. Os temas são os animais, como cavalos, bisontes, mamutes, cabras montanhesas, dentre outros. Existem também figuras humanas, mas essas são mais escassas. Há pelo menos duas teorias como motivos para a produção dessas pinturas. A primeira seria de que as pinturas eram feitas para representar os animais que seriam caçados. Elas funcionariam como um fetiche, e ao abater estas imagens, o caçador teria a força para abater um animal de verdade. Essa é a explicação mágico-religiosa proposta por Salomão Reinach, a chamada teoria da magia propiciatória de caça. O bisão encolhido é uma das pinturas mais atrativas e admiradas da caverna de Altamira. Isso porque o artista soube como deixar o animal nessa posição sem perder proporções anatômicas. O bisão tem suas patas dobradas e sua cabeça olhando para baixo. Isso deixa o animal com uma forma encolhida. Essa pintura mede 127 centímetros desde o chifre até o fim do rabo. Uma das teorias diz que este bisão estaria rolando em sua própria urina para criar marcas territoriais. Vamos falar um pouco dos materiais e técnicas utilizados na fatura dessas pinturas, os riscados e pinturas, individuais ou combinados. Primeiro gravavam na pedra e depois preenchiam com pinturas. Os pigmentos são o vermelho, o preto, o ocre e o amarelo, que eram obtidos da maceração de minerais, como óxidos de ferro, bióxido de manganês e carvão vegetal. Esses pigmentos eram misturados com aditivos ou cargas, como argila ou areia, e com aglutinantes, como gordura animal, sangue, resina ou água. Eram aplicados com os dedos, com pincéis de pelos de animais ou soprados por um tubo de osso. A maioria das figuras é representada de perfil e, às vezes, para aumentar a naturalidade, utilizavam a irregularidade das rochas. Os animais aparecem em posturas muito variadas, correndo, descansando e lambendo-se, dentre outras posturas. O cavalo. Já está um tanto esmaecida essa pintura, mas ela é bastante importante na iconografia de Altamira. Visitantes na caverna de Altamira.
A gruta foi descoberta em 1879 e divulgada em 1880, ao entrarem na gruta Maria de Saltola com seu pai, Marcelino de Saltola. A menina viu as pinturas, chamando a atenção do pai para elas. No início, houve grande controvérsia, pois as pinturas foram consideradas falsificações pelos especialistas, devido ao seu colorido vivaz e suas técnicas sofisticadas. Após algumas décadas de persistente estudo, dedicação e resistência, Saltuola conseguiu comprovar que as pinturas eram autênticas. Nessa foto, podemos ver a proximidade das pinturas com o observador. O teto é muito baixo. Vamos considerar aqui a conservação das pinturas. Naturalmente que sofreram a ação da mudança do clima, já que seu microclima era muito estável quando estavam fechadas. Mesmo a respiração dos visitantes afeta a conservação delas. Em Lascaux, por exemplo, algas e cristais de calcita surgiram das paredes e as pinturas estavam se apagando. Lascaux foi fechada e de lá por diante as visitas somente podem ser feitas às suas réplicas. Há inclusive um tour virtual no site de Lascaux. A Gruta de Chauvet, na França, foi descoberta por 3 arqueólogos em 1994. Com ela, vamos pensar na segunda teoria sobre a motivação da produção de pinturas rupestres. O investigador Leroy Gorin propõe que uma interpretação de magia de fertilidade pode ser aplicada aqui. O objetivo da magia de fertilidade seria o de favorecer o aumento das espécies, incluída a humana. Aqui vemos justaposições constantes de leões, cavalos e rinocerontes, bem como de auroques. Painel com leões, rinocerontes e auroques. Predadores e presas. Estágios de confecção dos painéis. Painel com cavalos, rinocerontes e auroques. Estágios primários de confecção dos painéis. Aproveitando a interferência natural do urso, o artista aparece gravando as pinturas na parede rochosa, aplicando fundo, riscando as imagens, sobrepondo-as e, por fim, aplicando o preenchimento, com as devidas gradações para provocar um efeito mais naturalista. Agora veremos Lascaux, também na França, a chamada Capela Sistina da Arte Pré-Histórica. Essa gruta foi descoberta em 1940 por jovens a passeio. Também está fechada, desde o ano de 1972, e se visita as réplicas dela. Na imagem, vemos o homem com cabeça de pássaro e o bisão destripado, que data de entre 15.000 a 13.000 a.C. Está localizada no divertículo axial de Lascaux, nome de uma das áreas da caverna. Discute-se para essa imagem a hipótese do xamanismo. O homem-pássaro estaria morto ou em transe. A vara-pássaro talvez seja um instrumento ritual ou para atirar lanças. Vista geral da caverna de Lascaux, a Sala dos Touros. Será que ela é real ou é a réplica? Esta é a sala mais impressionante da gruta. Nela aparecem os auroques, ancestrais das nossas vacas ou touros. Alguns chegam a medir 5 metros. Possui também outros animais, dentre eles cavalos. Por a parede ser de calcita, o que não favorece a gravação, há somente pinturas.
Detalhe de um cavalo em Lascaux, o chamado cavalo selvagem, animal que ainda nos dias de hoje conserva essa pelagem. Ele é chamado também de cavalo chinês e lembra o cavalo de Przewalski, que é da Mongólia. O contorno é pintado a pincel e as áreas coloridas principais são pulverizadas. O artista usou a boca através de um osso oco, utilizado como um tubo. Se discute se as linhas ao redor são grama ou são lanças. Um outro exemplo de cavalo são os cavalos de Pechmerle, também na França, os quais se discute sobre suas pelagens, se são naturalistas ou se são um tipo de expressão, uma vez que os pontinhos lembram a pelagem dos cavalos leopardo visto na raça Appaloosa. Mesolítico, período entre o Paleolítico Superior e o Neolítico, onde iniciam as esquematizações e simplificações nas artes rupestres. A imagem é de um sítio arqueológico localizado na Argélia, conhecido pelas gravuras, descoberto na década de 1970. Mostra um antílope entre 8.000 e 7.000 a.C. Como no Mesolítico o clima fica mais quente, as artes saem da caverna e aparecem nas rochas ao ar livre. É um período de transição do homem caçador-coletor e o início da agricultura. Acontece em momentos diferentes ao redor do mundo. Desenhos em Cogul, Lérida, na Espanha. Cenas da vida cotidiana. Aqui aparece a caça, mas outras imagens mostram danças e rituais. Continuam as representações de animais, mas o protagonismo agora é da figura humana, apresentada estilizada em cânone alargado e estreito. Gosto pelos detalhes, como dos arcos e das flechas, bem como das posturas. Os artistas levantinos, pois aqui vemos a pintura do Levante espanhol, têm certa intenção de situar os personagens no espaço. Seguem o formato da rocha e usam a linha oblíqua de fuga, as figuras em diagonal, do canto superior direito para o canto inferior esquerdo. As dançarinas de Cogul, Roca dels Moros, Espanha. Figuras humanas femininas com destaque nos trajes. Desenhos em Cogul, Espanha. Aqui segue ideia muito similar ao slide anterior. Hierarquia social. As cenas militares e de caça são protagonizadas por homens, encabeçadas por um chefe, que se distingue por ter um tamanho maior e usar adornos. Aqui aparecem as mulheres, em cenas domésticas e sedentárias. Vemos a dança fálica. Há a imagem de um homem em preto quase no centro, onde se destaca o falo. Elas estão dançando ao redor dele. Abrigo de Valtorta, na Espanha. No final do Mesolítico, começam as esquematizações. Neolítico, período de consolidação da agricultura e da criação de animais, da produção de cerâmicas e de outros artefatos de uso. Aqui um servo de Çatalhöyük, cerca de 6.000 anos antes de Cristo. Çatalhöyük é um assentamento que possuía casas pelas quais se entravam pelo teto e se transitava pelos seus tetos, pois não havia ruas neste vilarejo. Cerâmica. Vaso do sítio arqueológico de Edimine, na Grécia. Um vilarejo fortificado caracterizado por produção de belas cerâmicas de motivos geométricos abstratos, conservada no Museu Arqueológico de Atenas. Exemplares de cerâmicas em Portugal. Não vamos entrar nesse conteúdo,
mas é interessante que saibamos que este é um amplo tema de pesquisa e somente o assunto já valeria uma aula. Por fim, algumas expressões arquitetônicas, já que é do Neolítico a ideia de lar, de cidade, das casas e igualmente dos sepultamentos. Dômen de Ferrussac, na França. Os dômenes são monumentos megalíticos tumulares coletivos, localizados entre 5.000 e 2.000 anos antes de Cristo. Dou quer dizer mesa e men, pedra. Algumas câmaras domênicas chegam a ter a altura de 6 metros. Dentro dessas câmaras se encontram os falecidos com armas, joias, vasos e outros objetos. Esse é um dolmen na França. Suas partes compositivas são pedras verticais, esteios ou ortóstatos, e a pedra horizontal é a mesa ou a tampa. A mais conhecida das construções megalíticas é o cromlech Stonehenge, na Inglaterra. Um cromlech é o conjunto de vários menires dispostos em círculo ou elipse, mas também em retângulos e semicírculos. Stonehenge é formada por vários menires de 5 metros de altura e que chegam a pesar até 5 toneladas. Apresenta 3 períodos construtivos distintos, entre 3.100 a.C. e 1.100 a.C. Foi erigido para ser um observatório astronômico e também um santuário de culto. Também foi utilizado como um cemitério. Encerramos nossa aula com a imagem de um sepultado da necrópole de Varna, na Bulgária, descoberta em 1972. Foram encontrados 294 túmulos, muitos com artigos de ouro e cobre, cerâmicas, objetos de sílex e obsidiana, entre contas decorativas. Os metais vão aparecer no decorrer das nossas aulas.